Fala galera do nono ano, eu sou o professor Maximiliano Marques e na nossa aula de hoje nós iremos falar de um dos gêneros textuais que eu considero mais importantes, tanto para a vida em geral como para a vida acadêmica, que é o resumo. Tenho certeza que um dia vocês estarão na faculdade e lá vão fazer muitos resumos de obras que vocês irão ler, como até mesmo no ensino médio. Então, é muito importante que você preste atenção nessa aula de hoje, porque nós estamos falando de um gênero que vai acompanhar vocês a vida toda. Afinal, tenho certeza que quando vocês quiserem ter acesso a uma obra e não tiverem tempo, vocês podem recorrer ao resumo. E se um resumo bem feito, ele pode, de alguma forma, ajudar você a compreender toda a obra. Então, roda a vinheta, que depois da vinheta nós começaremos a nossa aula. Bem, resumo é uma paráfrase do texto original, isto é, nos reconta a ideia principal de algum texto, livro ou fato real de forma sucinta e objetiva, sem se prender a detalhes, mas sim naquilo que é fundamental sobre o objeto que está resumindo. Imaginem só qualquer livro, um filme, uma série que você assistiu, qualquer obra extensa, uma reportagem, um documentário, ele pode ser traduzido por meio de um resumo. Porque a ideia de um resumo é justamente essa. Nós temos obras extensas, né? Elas devem ser resumidas, devem ser contadas com vistas a falar aquilo que é mais importante, para falar aquilo que é fundamental. Então, o resumo ele vai se centrar naquilo que é realmente importante da obra, né? Então, quem faz um resumo, ele está contando os aspectos fundamentais daquela obra, num tamanho bem menor, obviamente, que a obra, facilitando o acesso daqueles que, não, por algum motivo, não têm tempo ou precisam conhecer aquela obra com maior rapidez. O gênero textual resumo não é recorte de trechos dos textos que você achar mais bonito, e sem contar aquilo que você entendeu com suas próprias palavras, né? Outra ideia que você tem que ter de resumo é essa. Você, ao fazer um resumo, você não vai encontrar aquelas partes que você considera mais bonitas do texto e vai colocar no papel. Não. A ideia é que você se aproprie dessa obra para fazer um resumo. Isso é muito importante ser falado. Você precisa conhecer, ler a obra, e não é só uma vez, tem que ler mais de uma vez pelo menos, se for um livro, né? Se for uma obra televisiva, você também tem que assistir mais de uma vez. Depois você vai começar a contar o que é mais importante com suas próprias palavras, utilizando-se de uma linguagem mais enxuta, mais rápida, para que o resumo também não seja tão extenso. Então é preciso contar o que é fundamental naquele texto por meio de palavras, por meio de uma quantidade pequena de palavras, a menor possível, certo? Sem que isso, é claro, afete a qualidade do seu resumo. Como fazer um resumo, certo? Primeira coisa que deve ser feita: faça uma leitura inicial do texto sem se preocupar em separar nada. A primeira leitura do resumo, para fazer um resumo da obra, é você ler sem pensar que você vai fazer um resumo. Você ler, você compreender todas as partes do texto, as particularidades daquele texto, o estilo de escrita, se tratar de uma obra literária. Depois, numa segunda leitura, veja bem, é sempre importante você ler mais de uma vez. Se você pretende resumir, então não leia só uma vez. Você tem que fazer no mínimo 2 leituras. Aí nessa segunda leitura, sublinhe as palavras importantes que serão usadas como base para o resumo. Se você tiver aquela canetinha hidrocor, né, você também pode passar no texto nas partes que são mais importantes e que serão utilizadas para o seu resumo. O ponto 3, selecionar os fatos ou ideias mais importantes do texto. Então, você vai selecionar aquilo que é fundamental. E o 4, suprimir ideias ou fatos secundários, tais como repetições, redundâncias. Então, se você está resumindo, por exemplo, um romance, aqueles acontecimentos de personagens menores, eles não devem aparecer no seu resumo. Deve aparecer os acontecimentos que envolvem os protagonistas, os personagens principais, e os personagens secundários deveriam ficar de fora, certo?
trocar frases por outras que sejam mais econômicas e sucintas. Às vezes, um determinado autor, para falar sobre um determinado aspecto, ele vai utilizar-se de uma série de palavras. Você tem que tentar reduzir, enxugar, de forma a que o texto fique pequeno, fique menor que o original. Um resumo, ele nunca pode ser maior que o original. Você não pode resumir uma obra como uma obra literária como a Escrava Isaura, por exemplo, e ficar maior que o original. Não, ele tem que ser menor, tem que ser rápido. Manter a linha principal do texto. Você também não pode sair dessa linha. Se o texto está falando de algo, né, de repente, se é uma reportagem ali que está falando sobre um determinado tema, você não pode falar de um outro tema, porque você leu e tem algum interesse. O resumo é daquela obra. Então, tem que se manter a linha principal do texto. Usar linguagem clara e concisa. Você tem que utilizar uma linguagem clara. Por quê? Porque esse resumo ele não vai ficar para você. O objetivo de todo o resumo é que você faça e disponibilize para as outras pessoas, de modo que elas tenham acesso, entendam e possam entender a obra a partir do seu trabalho. Não usar frases do autor original, isso é muito importante. O resumo não é você pegar trechos do trabalho original e compilar. Não, você tem que utilizar as suas palavras, né? A forma de contar. O resumo é seu. A forma de recontar isso de uma forma mais resumida tem que ser sua. Não pode ser do autor original. Por fim, não exprimir opiniões pessoais. Isso é muito importante, também é muito sério, porque a ideia do resumo não é a ideia de exprimir opiniões pessoais. Existem gêneros textuais para isso. A ideia do resumo é você realmente contar o que é fundamental naquele texto sem julgar. Não tem esse espaço para julgar no gênero resumo, embora exista outros gêneros que sim, e que provavelmente serão assuntos de outras rotinas, tá bom? Reduzir o texto para cerca de 2/3 de sua extensão original em tamanho ou número de palavras. Quem estuda matemática aí sabe muito bem que 2/3 significa menos do que 1, né? Menos do que o tamanho original do texto. Então, o ideal é que você tem que resumir até para menos que isso, tá? Você tem que tornar aquela obra que é extensa bem menor do que ela é. À medida que for resumindo, vá lendo o texto para ver se está ficando com sentido quando comparado ao texto inicial. Isso é um aspecto muito importante. Por quê? Porque, como eu já falei, a sua obra ela não pode fugir do original. Então você tem que observar se realmente você não trouxe uma outra ideia que não estava naquele texto, né? Nós somos feitos por leituras, diversas leituras que fazemos ao decorrer da nossa vida. De repente, nós estamos colocando no papel a ideia que não é daquele autor. Então, é muito importante que você releia e veja se realmente está a ideia do autor. Indique a fonte a que pertence o texto, né? Isso é muito óbvio. Você tem que ir lá no final do seu resumo. O resumo, inclusive, ele não tem título, mas ele tem fonte. Você tem que indicar de onde você tirou. Se é o resumo da obra A Escrava Isaura, você tem que indicar se foi o livro, se você leu a obra virtual, se você assistiu a novela, ao filme, se tiver, enfim. Organize-o por meio de tópicos, que são as informações mais importantes. Isso é muito importante de dizer porque esse slide que vocês estão vendo aqui desse lado foi um slide realizado a partir da leitura da rotina de vocês. Então, o que eu faço? Eu faço um resumo por meio de tópicos, que são esses pontos que vocês estão lendo. A professora da rotina, a Fernanda, ela elabora o texto, né? Fica extenso e eu tento resumi-lo aqui por meio de tópicos. O que são esses tópicos? São as informações mais importantes, são as informações que são essenciais que eu não poderia deixar de falar. Deu para entender? Então, sabendo disso, vamos resolver a nossa rotina da semana. Deixa eu logo pegar minha caneta, ela sempre trava. Aqui, tá ótimo. Em relação ao gênero textual resumo, marque a correta, né? O resumo ele muda, letra A, ele muda o sentido do texto original? Não. O resumo ele não pode fazer isso, ao contrário, ele tem que ser fiel ao texto original. Essa aí não está correta.
Letra B, é uma síntese com as próprias palavras de quem escreve? Muito bom, né? Segura. Letra C, usa linguagem científica? Não necessariamente. A ideia do resumo é usar uma linguagem clara, certo? Se for um resumo sobre uma obra científica, obviamente a gente vai ter que utilizar uma linguagem mais científica. Porém, a ideia é que seja clara. Pode ser científica, mas tem que ser clara. É essa a característica essencial do resumo. E deve ter título? Não. Resumo não deve ter título. Tá? Então, aqui nós vamos marcar a letra B. Próxima. Nós temos aí um texto. Eu coloquei só uma parte, mas vocês vão ler completo na rotina. Então, se atenham à rotina, tá bom? É um texto de Ubirajara, né? Eu vou ler somente o primeiro parágrafo, que é um pouquinho extenso e tomaria muito do nosso tempo, mas com esse primeiro parágrafo a gente vai conseguir responder as questões. Ao lado de O Guarani e Iracema, Ubirajara é um dos romances indianistas de José de Alencar, o último escrito nesse gênero. Induzido pela vontade de resgatar a nossa nacionalidade, o índio vem a ser a base da formação do nosso povo brasileiro segundo o nacionalismo romântico. Nesse sentido, reconstruir a imagem do índio é fundamental para alicerçar o espírito de brasilidade, né? Nós temos aí um exemplo de quê? De conto, crônica jornalística, resenha ou resumo, né? Aí do lado, vocês podem observar, nós temos aqui a imagem da obra, né? O Ubirajara é uma obra escrita por José de Alencar, que fala sobre as questões de indígenas, só que é um romance, ok? Aí esse texto que nós temos aí na nossa rotina não é a obra. Ele está contando a obra por meio de suas palavras, né? Trazendo os pontos mais fundamentais, os mais importantes. Então aí nós estamos diante, sim, de um resumo, ok? Terceira questão. De acordo com esse texto, Jaguaré passou a ser chamado de Ubirajara porque... Essa respostinha está muito fácil, está aí no terceiro parágrafo, se eu não me engano, desse texto, né? Ele era um jovem caçador, foi capaz de cumprir sua missão como chefe, ele queria ser guerreiro, ele venceu um combate contra o grande guerreiro. Isso daí eu vou deixar para vocês responderem em casa, já que eu não coloquei o parágrafo aqui, então deixa essa para que vocês se liguem, tá bom? A resposta está muito clara no terceiro parágrafo desse texto, é o terceiro, eu acredito. Quarta questão. Marque a alternativa que explica o conceito de resumo. Isso nós estudamos na nossa aula de hoje. Descrever e expor conteúdos sintetizados do texto-fonte em tópicos. Muito bom. Guarda aí a letra A. Letra B. Descrever e expor conteúdo sintetizado de texto-fonte em parágrafos? Não. Em geral, o resumo ele não tem essa divisão em parágrafos. Em geral. Estou dizendo que seja impossível. Mas não precisa. Porque o resumo é um texto que pode ser bem curtinho. Então ele pode ter ali um parágrafo de 10, 15 linhas e está perfeito. Principalmente o resumo acadêmico, né, que é aquele que encontramos em monografias, ele é um texto corrido, sem nenhum parágrafo. Então não é a ideia geral do resumo. Informar sobre fatos e acontecimentos recentes de relevância local? Não. Isso não é a ideia do resumo. Fazer uma crítica a um determinado assunto? Também não. Resumo, existe o resumo crítico. Porém, não é isso que nós estamos estudando na nossa rotina de hoje. A ideia do resumo é descrever e expor conteúdo sintetizado de texto-fonte em tópicos, que é o que eu fiz aqui no nosso slide. Eu trouxe a rotina, só que de forma resumida. Não está completa aqui, mas eu trouxe o que eu considerei mais importante. Nossa aula já terminou. Nossa, foi um pouquinho extensa ou foi um pouquinho longa? Nem percebi, o tempo passou aqui voando. Eu vou ficando por aqui. Nós temos nosso encontro aqui na Rotina 32. Lembrando que a Rotina 32 aqui é de revisão. Estamos nos aproximando do ano letivo. Eu tenho certeza que todos vocês que estão acompanhando as aulas em vídeo, estão acompanhando, fazendo as rotinas, vão passar de ano de forma tranquila. Fica sempre ligadinho nas nossas aulas. Me despeço por aqui e até a próxima rotina. Tchau!